Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que hora você está assistindo este Vivologia, mas nós estamos aqui no friozinho de Curitiba, na nossa fogueira, nos esquentando, e nós queremos falar a respeito de algo muito importante, que é o próprio fogo no relacionamento. Aleluia! Segura aí que é fogo hoje e você está no Vivologia. Nós estamos aqui neste ambiente de fogo, e eu sempre brinco aqui nesse círculo que nós temos, né? Tem alguns caminhos, nós brincamos com todos que vão passar, que entram pelo portal. A gente sempre brinca, olha, ande pelo caminho, não desvie nem pelo caminho. Nós acabamos de fazer esse jardim e até a grama foi plantada agora, e nós sempre falamos a respeito de ninguém pisar na grama. Então, brincando com isso, nós sempre brincamos com todos que entram, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, ande pelo caminho, né? E a gente sempre brinca que se andares pelo caminho, encontrarás o centro, e no centro haverá fogo. E a gente sempre brinca com isso, porque nós sabemos que no caminho, quem está verdadeiramente no caminho, tem fogo do Senhor. E falando de fogo, minha esposa, nós estamos aqui neste quentinho desta fogueira, escutando o crepitar, né, do fogo na madeira. E eu estava lembrando de um casal que uma vez nós ministramos, tá sujinho aqui, ó, de um casal que uma vez nós ministramos, que falou que a mulher ficava endemoniada, possessa, né? Ou o homem, agora eu não lembro, faz muito tempo isso, e que eles gostavam quando um ou outro ficavam possessos e endemoniados, porque ele ficava mais foguento da cama, né? Ficava mais foguento na relação sexual, ou ela, não lembro agora, faz muito tempo isso. Você lembra dessa história? E eu lembro que eles gostavam de ter uma possessão espiritual, uma possessão demoníaca, para que eles tivessem, o cônjuge gostava para que eles tivessem mais fogo no relacionamento. Eu fico pensando como as pessoas são ignorantes acerca do sexo na igreja. 2 tabus escondidos, ou por causa de medo, ou até por causa de falta de conhecimento na igreja. Não era muito conversado a respeito de dinheiro, de finanças e de sexo. E foram as áreas que Satanás mais pintou e bordou. Então as pessoas sofreram muito nessas áreas e não entenderam como o sexo é espiritual, como isso é espiritual e afeta um relacionamento. Não pode ser só sexo, mas um relacionamento em Cristo também não pode existir sem o sexo, porque o sexo é verdadeiramente um presente de Deus para que o casal seja feliz. Na verdade, existe um segredo nisso. Quando o casal tem o gozo, porque a palavra gozo vem de felicidade, de alegria, de plenitude, quando o casal realmente está unido como um no seu casamento e tem o momento do gozo, o momento da alegria no sexo, ele está participando de um pedacinho, de um pouquinho, de uma fagulha daquilo que nós vamos sentir no céu, o gozo eterno, a alegria eterna, contínua, progressiva, sempre, sempre, cada vez mais. Ora, se no inferno as pessoas vão ser comidas na sua carne, vão gritar pelos vermes e nunca parará a dor, na eternidade, na verdade, nunca vai ter parada para a alegria, para o gozo, a satisfação. E nós muitas vezes experimentamos disso e não entendemos como a vida sexual é espiritual. Veja, nós tivemos experiências extraordinárias até de arrebatamento de espírito na hora do sexo. Satanás sabe disso. Por isso existe sexo tântrico, por isso existem tantas formas de sexo que são envolvidas com áreas espirituais. Você pode se lembrar que existia na Bíblia Diana dos Efésios, rainha dos céus, e que também era chamada de todos os nomes de acordo com as etnias, e que também era adorada através do sexo, né? Existiam sacerdotisas que faziam sexo para a adoração da deusa. E durante muitas histórias de civilizações só foi mudado o nome, mas sempre existiu, né, o ritual de fertilidade, o ritual da sexualidade como adoração. Isso não é brincadeira, sempre aconteceu, e as pessoas muitas vezes não levam a sério e não sabem como essa parte é espiritual. Existe muita alegria do Senhor no sexo entre marido e mulher, porque Deus fez assim para que os dois realmente se tornassem uma só carne. E isso é muito importante, não só para fins de procriação,
mas para a multiplicação, para a continuação, para a continuidade e também para a prova, para que o homem prove um pouquinho do que ele vai sentir na eternidade. Agora veja que espetacular. Paulo diz em Efésios 5 que existe um segredo aí entre Cristo e a igreja por causa da intimidade, do gozo da intimidade que nós vamos ter com o Pai. Mas também existe a parte de Jesus ser participante de tudo isso. Talvez não seja à toa que Jesus, o primeiro milagre dele é feito num casamento. Lá no Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: 2 dias depois houve um casamento no povoado de Canaã, eu já estive lá, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou, filho. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, mãe. Ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele vos mandar. Ou seja, em outras traduções disse: façam tudo o que ele vos disser. Maria aqui, mulher sábia, falando e ensinando o povo a fazer tudo o que Jesus manda que seja feito. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Alguns estudos dizem que mais ou menos 700 litros de vinho, 6 potes de pedra, 700 litros de água até então. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes, e eles os encheram até a boca. Agora tirem um pouco da água destes potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram, obedeceram de novo. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso eles chamaram o noivo e disse: todos costumam servir o primeiro vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, já estão bêbados, né? Já não estão nem vendo mais nada, né? Estão chamando Jesus de Genésio, servem o vinho comum. Mas vocês não. Você guardou até agora o melhor vinho. Jesus fez seu primeiro milagre em Canaã da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. Ou seja, Jesus revelou a natureza divina num casamento. Para você ver como é importante para Jesus a vida conjugal, o casamento verdadeiro, o casamento aliançado. Você pode me dizer: ora, bispo, eu tenho um casamento, mas eu sou amigado. Qual é o problema disso? O único problema, querido, esses dias eu expliquei para um querido, é que quando você compra um terreno, você precisa tomar muito cuidado, porque você pode ter o termo de posse ou você pode ter a escritura. É importante que você tenha a escritura do terreno, porque prova que você realmente é o dono, é o proprietário. Muita gente compra terrenos em termos de posse, e depois tem problemas com a justiça, né? O único problema de você só ter um termo de posse é que qualquer um pode invadir o seu terreno e fazer uma plantação. Mas quando você tem o direito legal, né, você tem a escritura, não é qualquer um que pode entrar e plantar e fazer um plantio no seu terreno. Esses dias eu falei isso para um menino num retiro, ele falou: meu Deus do céu, eu vou casar agora porque eu não quero que ninguém plante no meu terreno. Então, brincadeiras à parte, isso é muito sério, querido. O casamento é algo muito sério, e você pode colher de bênçãos do Senhor. Uma das maiores experiências que a gente teve espirituais foi, né, na hora do sexo, e justamente quando nós nos casamos. Parecia que o Senhor estava mostrando a aprovação dele para aquilo que nós estávamos fazendo. E o mais interessante de tudo é que ele transformou a água da purificação em vinho. Que a água, quando você tem a água, o casamento purificado no Senhor, ele transforma em alegria. Que é o que você sentiu, inclusive, né? Quando nós nos casamos. Ora, nós viemos do mundo de uma vida pecaminosa e decidimos consertar a nossa vida. Ninguém colocou o dedo na nossa cara e falou: olha, vocês estão errados, vocês são do inferno, mas simplesmente falaram: conserta, com Jesus é consertar. Amém? Nós começamos a consertar, e a água da purificação não ficou só nas mãos, não ficou só no corpo, mas ficou no espírito. Por que se torna vinho? Porque a água da purificação vai para o sangue. Ou seja, Jesus transformou aquilo que purificava as mãos naquilo que purifica o coração, purifica a vida, e a vida eterna, que é o sangue de Cristo. Ele multiplicou isso. Por quê? Porque no casamento com Jesus existe realmente algo verdadeiro e eterno.
O casamento não fala só de coisas passageiras ou horizontais, mas fala também de coisas verticais. Agora, preste atenção no que eu vou falar para você. Jesus também multiplicou a água em vinho e multiplicou, fazendo com que as pessoas pudessem ter uma nova alegria. E não deixou para o final. Eu lembro de um casal que eu conheci que ficou anos e anos e anos juntando tudo, gastando dinheiro, comprou apartamento, mobiliou, comprou carros e fez tudo. Nós vamos ter um casamento perfeito. Quando se casaram, em poucos meses já estavam separados. Por quê? Porque só lavaram com água. Não se prepararam para o sangue, para as coisas eternas. E olha, existe um segredo espiritual nessa palavra muito importante, que é você entender que o casamento é tão espiritual e Jesus quer participar tanto dele, que se você estiver nele, o vinho novo sempre será melhor. Ou seja, nós precisamos fazer distinção entre amor e paixão. Amor é algo muito bom e é algo que você pode adubar, é algo progressivo. Mas a paixão é algo avassalador de momento. A paixão pode acabar sim. O amor em Cristo ele tem que sempre aumentar, ser progressivo, mas a paixão pode acabar. Mas nós temos um Deus que pode reavivar, ou seja, a paixão é um fogo do momento. O amor é um fogo que arde, muitas vezes, e ele é progressivo, mas a paixão não, é um fogo de momento, que pode apagar, mas também pode ser reacesa. E Jesus está aqui para isso. O vinho que eles davam na festa era um vinho que eles iam dando o melhor vinho, quando a pessoa ia se embebedando, eles iam dando qualquer um para que ninguém ali já não estava entendendo mais nada. Mas com Jesus não é assim. Com Jesus, quanto mais você vive nele, melhor fica. Ou seja, panela velha que faz comida boa. Jesus pode sempre melhorar a panela. Jesus pode sempre melhorar o casamento. A paixão da segunda casa pode ser maior do que a primeira. E nós podemos aprender a renovar a nossa paixão de acordo com o amor que está sendo progressivo e o investimento de Jesus. Mas é só com Jesus. É só como Maria disse, como Santa Maria disse, fazendo tudo o que Jesus disser. É só obedecendo os detalhes. O que eu preciso fazer agora para servir Jesus? Eu preciso regularizar minha situação diante de Deus, eu vou regularizar. Eu preciso começar a andar da maneira certa no caminho, para que no meio haja fogo. Então eu vou andar no caminho e no meio vai haver fogo e o fogo vai se multiplicar e o vinho vai se renovar e vai ser cada vez melhor. Então, quando você está em Cristo, a sua paixão pode ser melhorada, pode ser acrescentada. Jesus pode fazer com que você conquiste a sua esposa muitas vezes, ela te conquiste muitas vezes e você vá durante a vida descobrindo coisas novas com filhos, descobrindo paixões novas e melhores, né? Paixões melhoradas, né, meu amor? Sim. Paixões muito melhores que às vezes não falam só de carne, mas falam também de fogo de alegria, de fogo de satisfação, né? De estar juntos, de poder curtir o momento. E olha, eu tenho certeza que se você estiver verdadeiramente andando no caminho, você encontrará fogo no meio do caminho, porque no centro é cristocêntrico, existe Jesus no meio e Jesus sempre vai melhorar o seu vinho. Até porque sempre... ele é o autor, né? É porque ele é autor e ele sempre vai melhorar o seu vinho, sempre vai haver fogo e ele pode muito bem fazer com que você tenha prazer com uma só mulher e fazer com que ela tenha prazer, com você tenha prazer com um só homem, aquele que Deus te deu, aquela que Deus te deu e vocês possam ter um casamento abençoado. Então, o nosso desejo, a nossa oração para vocês neste Vivologia é que você, assim como eu sempre brinco aqui, que você ande sempre pelo caminho para que você encontre no meio o fogo de Cristo. E este vinho novo, este fogo, possa ser cada dia melhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu te amo em Cristo. Senhor, nós oramos para que eles possam andar no caminho e encontrar verdadeiramente o cerne, o meio, Senhor, o centro da vontade de Deus, que é Cristo Jesus, e que o vinho novo possa ser multiplicado na vida deles e o fogo do Senhor possa ser cada vez melhor, o amor possa ser progressivo e a paixão possa ser acrescentada e cada vez melhor, em nome de Jesus, porque o vinho que o Senhor dá não é o vinho mais fraco, pelo contrário, é sempre e cada vez melhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica no alvo!